Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Fábio Siqueira, estamos aqui para o nosso quarto dia, nosso quarto encontro nesse mês da Bíblia, para refletirmos juntos sobre o livro dos Salmos. E vamos começar hoje o nosso encontro rezando o Salmo 42, 43, que algumas Bíblias aparece como Salmo 41, 42. Como a corça bramindo por águas correntes, assim minha alma está bramindo por ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando voltarei a ver a face de Deus? O salmista canta com beleza a sua sede, o seu desejo do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os gêneros literários que encontramos nos Salmos. Os Salmos são destinados para o louvor e para a ação de graças, são composições líricas, poéticas, mas dentro do saltério encontramos gêneros diversos. Encontramos, por exemplo, os salmos de súplica, como o Salmo 129 e 130, das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Encontramos salmos de louvor, como o Salmo 150, que convida símbolos sonoros, símbolos retumbantes, tudo a louvar o Senhor. Encontramos salmos penitenciais, onde talvez o mais conhecido nosso seja o Salmo 50, 51, que pede a Deus, onde nós suplicamos a Deus que Ele tenha piedade, que Ele tenha misericórdia, que Ele crie em nós um coração novo. Encontramos também salmos sapienciais, como o Salmo 1, que reflete sobre os dois caminhos do homem, ou o Salmo 118, 119, um longo salmo maior da Escritura que, de modo sapiencial, reflete sobre a importância da palavra de Deus. Assim, nós vamos descobrindo no saltério diversos gêneros literários, salmos que servem para todas as situações da nossa vida. E quando eles são cantados na liturgia ou no ofício divino, devemos estar atentos a que tipo de salmo nós estamos cantando. Se é um salmo que deve ser cantado de modo mais festivo, mais efusivo, porque é um salmo de louvor ou um salmo aleluiático, ou se é um salmo que deve ser cantado de modo mais brando, mais meditativo, porque é um salmo de súplica ou um salmo que fala do sofrimento do salmista. Uma outra pergunta importante é os títulos que nós encontramos nos salmos. Por exemplo, o Salmo 50, 51, ele traz lá, já contando como versículo mesmo, título mesmo do salmo. Não são aqueles títulos que os editores dão, mas aqueles títulos que pertencem ao salmo, que já são contados como versículos do salmo. O Salmo 50, 51, o texto do salmo começa no versículo 3, mas os versículos 1 e 2 são o título do salmo, do mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi encontrá-lo após ele ter estado com Betsabeia. E assim nós temos salmos que trazem no título a sua atribuição a Moisés ou aos levitas, enfim. O que significam esses títulos? Na maioria das vezes, esses títulos servem para historicizar o salmo, ou seja, para ligar o salmo a uma situação específica da história da vida do povo de Israel. Eles não servem exatamente para nós atribuirmos a autoria deste ou daquele salmo àquela figura. O livro dos Salmos como um todo foi sempre atribuído a Davi pela tradição judaica e pela tradição cristã, porque Davi foi conhecido por aplacar Saul, a ira de Saul, com a sua música. Por isso o saltério foi atribuído a ele. Mas hoje os estudos mais críticos demonstram que, embora existam salmos talvez muito antigos, outros são composições mais recentes. Por isso, quando falamos da autoria do salmo, devemos pensar cada salmo individualmente e olhar os estudos específicos sobre esse tema. Esses títulos servem, como já dissemos, para historicizar o salmo, para ligar o salmo a uma situação específica da vida do povo de Israel, e assim podemos rezá-los dentro desse espírito, pensando naquela situação específica que o salmo ilumina e situações semelhantes que o salmo pode também iluminar na nossa vida. Ficamos por aqui no nosso encontro de hoje, mas amanhã nós nos encontramos novamente. Eu aguardo você para continuarmos meditando sobre essa beleza que é o livro dos Salmos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique em paz. Amém.